hoje é um sábado que é feito pela área do Ministério da Saúde, e hoje nós vamos falar sobre o último item dos 8 remédios naturais, que é sobre confiança em Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro, de manhã de sábado, do dia 31 de maio de 2025, que este é o professor Fernando Veras. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido eterno Deus, novamente estamos com a Tua palavra aberta e pedimos que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que o Senhor nos visite com a Tua palavra, que te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Lucas, capítulo 7, versículo 1 em diante, diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse a curar o seu servo. Este, aproximando de Jesus, lhe pediram com insistência: Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Versículo 10: E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Queridos, quem é que queria ter aí a fé desse centurião? Esse pessoal que não levantou a mão não queria ter a fé, não? Gente, e aí, eu fico assim me perguntando, né? Eu gosto muito de perguntas, sabe? Aquelas pessoas que andam perto de mim sabem que eu gosto muito de perguntar, né, amor? Pergunto de tudo. E quando eu leio esse texto, me veio assim à mente a pergunta, sabe? O que foi? Por que o centurião tinha tanta fé? Por que é que esse centurião tinha tanta fé? O que era um centurião? Era quem tomava conta de uma centúria. Ajudou? Um centurião é que tomava conta de uma centúria. Um centurião era um oficial romano que chegava a este cargo por mérito. Então ele era um militar respeitado. E ele tomava conta normalmente de 100 pessoas, mas com o passar do tempo, essa quantidade de soldados que ele tomava conta passou até um centurião podia cuidar até de 60 pessoas a 100 pessoas. Ele era uma pessoa respeitada. Ele era uma pessoa que controlava, ajudava a controlar a ordem da lei, também. E ele ajudava, no caso aquele centurião, também ele ajudou a construir a sinagoga. Mas por que eu fiz essa pergunta? O que é que levou o centurião a ter tanta fé? Sabe por quê? Porque ele nasceu em um país idólatra. Um país idólatra é aquele que não reconhece a Jesus Cristo, não reconhece a Deus como Senhor e cultua outros deuses. Além disso, ele é um militar. Então, pela educação militar dele, era uma educação que não confiava em Deus. Ele não confiava em Deus. E, para completar a história, ele era uma pessoa que convivia com os líderes religiosos de Israel. Isso era uma boa influência ou era uma má influência?
Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada. Era uma boa influência. Manhã de sábado do dia 31 de maio de 2025. Tudo indicava para o homem que não deveria ter a fé que ele tinha. E ele tinha mais fé do que em Jesus Cristo, do que os próprios líderes religiosos, né? Mas aí é uma pergunta que nós deveríamos ficar atento em relação a esse texto. O que levava um homem desse a ter tamanha fé? Gente, no versículo, nós vamos ler esse texto e vamos ler um texto paralelo também em Mateus, mas aqui no versículo, capítulo 7, versículo 4. Não, 3. Versículo 3 assim: Quando o centurião ouviu a falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos judeus. O que foi que o centurião fez? Ele pediu que alguns líderes da igreja fossem até Jesus Cristo e intercedessem por ele. Gente, eu quero aqui abrir só aqui um parênteses, tá bom? Alguém já pediu oração para você orar por ela, por alguma causa? Sim. Já? Foi isso que ele fez, né? Pediu para ser interceder. Essa semana, chegou um rapaz perto de mim e disse assim: Fernando, tu pode orar por fulano? Aí eu posso. Mas tu ora por fulano? Por que eu perguntei? Porque esse rapaz, ele não é evangélico, ele não é religioso, não é nada, mas ele pediu para orar para alguém. E quando eu estava estudando esse sermão, eu pensei assim, sabe? Quantas vezes nós pedimos para alguém orar por algo e nós não oramos? Já aconteceu isso com você? Helenilda, ore por essa situação. E eu que peço, deixa eu reformular a minha frase, né? Eu peço a Helenilda para orar e eu não oro. Qual a diferença da minha oração, né? Eu peço para ela orar e não oro, né? Tá certo que aqui ele não foi até Jesus Cristo porque ele se sentia indigno, tá certo? Mas eu estou trazendo para a gente porque muitas vezes nós pedimos para as pessoas orarem por nós ou por alguma causa nossa ou de alguém e nós mesmos não oramos. E onde é que está a nossa confiança, né? Quando os judeus chegaram até Jesus Cristo, foi que eles disseram, pediram para Jesus Cristo curar o servo do centurião, porque o que o texto diz? Diga aí. Porque ele ajudava. Porque ele era uma pessoa boa, ajudava os judeus e até tinha construído a sinagoga. Os judeus apresentaram o centurião como alguém digno ou alguém indigno de receber aquela cura? Como alguém digno. E muitas vezes nós corremos o risco de nos apresentar diante de Deus como alguém que merece receber os milagres de Deus. Você já observou que muitas vezes nós nos colocamos na presença de Deus como Deus tivesse a obrigação de atender aquilo que a gente quisesse, porque nós somos servos dele? Da mesma forma que os líderes de Israel colocaram o centurião como uma pessoa digna, muitas vezes nós nos colocamos como pessoas dignas. Por que eu estou colocando pessoas dignas? Como alguém que merece receber as bênçãos de Deus. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3, versículo 5. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada. É ali, vizinho Manhã de sábado, do dia 31 de maio de 2025. Capítulo 3, versículo 5. Irmã, lê para a gente, por favor. Tito 3,5 diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Amém. O texto está dizendo que nós não temos méritos diante de Deus. Nenhum de nós temos. Ninguém tem méritos diante de Deus. Ele concede as suas bênçãos pelas suas misericórdias. E nós não podemos correr o risco de estar na presença de Deus achando que Ele deve nos abençoar por conta da nossa justiça própria. Esse foi um risco que os líderes religiosos, os líderes de Israel fizeram, e pode ser um risco que eu e você estejamos fazendo hoje. Nos apresentar diante de Deus e achar que a nossa justiça própria vale ou valha de alguma coisa diante de Deus, e não vale. É única e exclusivamente pelas misericórdias do Senhor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se Ele quiser, Ele vai conceder. Se Ele não quiser, Ele não vai conceder. E nós não temos méritos nenhum nisso. Certo? E aí, continuando. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro de manhã de sábado, do dia 31 de maio de 2025, e este é o professor Fernando Veras. Lá no versículo 4 diz assim, ó, versículo 4: Estes, aproximando Jesus, lhe pediram com insistência. Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Gente, aqui é o primeiro ponto, aliás, o primeiro ponto que eu vou falar. Quando os judeus chegaram para Jesus Cristo, Jesus Cristo, por vontade própria, ele se sentiu interessado em ir até ao centurião. Se você, a gente vai ler Mateus, mas nós não vamos ler o texto. Se você ler Lucas, capítulo 7, pode falar aí. Aqui na epígrafe do livro de Tito, 3, a salvação conduz às boas obras. Porém, isso não determina que eu tenho autoridade sobre Deus para me curar, porque eu tenho as boas obras. É isso mesmo. Quando falaram para Jesus Cristo sentiu vontade de ir até o centurião. Se você ler Mateus Lucas capítulo 7, você vai ver que o centurião mandou algumas pessoas irem até Jesus Cristo. Primeiro foram os judeus, os líderes de Israel, os líderes judeus. Quando ele estava se aproximando da casa do centurião mandou alguns amigos para falar com Jesus Cristo, dizendo assim, ó, eu não sou digno que você vá na minha casa. Mesmo os amigos do centurião indo até Jesus Cristo continuou indo até a casa do centurião. Aí entra Mateus capítulo 8, onde o próprio centurião vai até a presença de Jesus Cristo. O que me chama a atenção nesse texto? Jesus Cristo, ele está interessado a ir até onde nós estamos. Porque ele poderia ter resolvido a situação do servo, do centurião, da primeira vez que os discípulos, que os líderes anciões falaram, mas ele foi até o centurião. Ele mandou os amigos e ele continuou indo até o centurião. Jesus Cristo, ele tem um interesse enorme, um amor tão grande que ele prefere e deseja estar em nossa presença. É desejo de Cristo todos os dias estar conosco. Amém. E aí, ele vai. Agora eu gostaria que nós fôssemos lá para Mateus capítulo 7, ou Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Versículo 8 diz assim. Mateus 8:8. Senhor, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa.
mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. O centurião se apresentou a Jesus Cristo e disse que ele não era digno. Queridos, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, a gente reconhece a nossa pecaminosidade, a nossa natureza pecaminosa. Nós entendemos que tudo aquilo que nós recebemos de Cristo é muito mais além daquilo que nós merecemos, até porque nós não merecemos nada. Merecer, por merecer, nós não merecemos nada. Deus derrama suas bênçãos em nós segundo as suas misericórdias. Mas o que me chama a atenção é que o centurião disse que ele tinha pessoas sob a sua autoridade, que ele mandava ir e mandava vir, e eles obedeciam. E ele acreditava que se o Jesus Cristo dissesse o quê? Qual foi o termo que ele usa no texto? Uma palavra. Ele tinha uma confiança tão grande em Jesus Cristo que se Jesus Cristo dissesse uma palavra era o suficiente para ele ser curado. Uma palavra. Queridos, como é que Deus utiliza a palavra dele hoje? Como é que a palavra do Senhor chega de maneira a nós bem explícita? É através de quê? Como é que você... A Bíblia? A palavra de Deus hoje é... Nós não tivemos o privilégio de ouvir Jesus Cristo dizer de maneira audível, mas nós temos o privilégio de ouvir Jesus Cristo através da palavra. Eu imagino que o centurião, por ser o líder militar daquele local, e lá em Cafarnaum ser a sede, né, entre aspas, era a cidade que Jesus Cristo sempre estava, era Cafarnaum. Foi lá em Cafarnaum que ele chamou o apóstolo Mateus, foi lá em Cafarnaum que ele chamou Pedro e os seus irmãos para segui-lo. Então, eu imagino que o centurião ele tinha ouvido falar muito sobre Jesus Cristo. E eu também imagino que o centurião deveria ter estudado sobre o Filho de Deus que teria vindo. E diferente dos líderes religiosos, ele acreditou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ao ponto de que se ele dissesse uma palavra, era suficientemente forte para que o servo dele fosse. De todas as coisas que eu falei, eu ainda não respondi a pergunta. Por que o centurião tinha tanta fé? Por que ele tinha tanta confiança? Por quê? Porque o centurião tinha tanta confiança em Deus. E Jesus Cristo fez de tudo até ir ao centurião. E ele não era uma pessoa de Israel, ele era um gentil. E lá em Mateus fala que muitos gentios irão sentar à mesa. Né? Muitos virão do Oriente, do Ocidente, irão sentar à mesa com Abraão. Mas por que o centurião tinha tanta fé? Eu vou dizer um negocinho baixinho para vocês, tá? Não espalhe não. Eu não tenho a fé do centurião. Eu não tenho a fé dele. Porque ele tinha o seu servo, a quem ele estimava muito, estava doente, em paralisia, à beira da morte, já para morrer, e ele foi até Jesus Cristo e pediu só uma palavra. Uma palavra. Quando nós vamos na Bíblia, nós ouvimos Deus dizer muitas palavras. Tem de bom ânimo, eu venci. E essa palavra, ela fala para nós diante das nossas dificuldades. Queridos, a adversidade não cria confiança, ela revela confiança. A adversidade que ele estava enfrentando não fez com que ele teve fé em Jesus Cristo, ele revelou a fé que ele tinha. Por que o centurião tinha tanta confiança em Deus? Qual era o segredo na vida do centurião que ele tinha tanta confiança em Deus?
que é uma fé que nós precisamos começar a praticar na nossa vida. Nós precisamos entender e precisamos ter uma fé igual a essa, que pela palavra do Senhor é o suficiente para que nós possamos acreditar. Por que eu digo que eu não tenho a fé do Senhor? Porque hoje está tudo tranquilo. Não tem ninguém que o ame, que esteja à beira da morte, que eu peça só uma palavra a Deus e confie em Deus, que a palavra dele é suficiente para a cura do meu ente querido. Por que o centurião tinha tanta confiança em Deus? Talvez, queridos, eu esteja passando por algum problema de relacionamento com os meus pais, ou com os meus filhos, ou com o meu cônjuge, e Deus me diz só uma palavra. Talvez eu esteja passando por problemas no meu trabalho, enfrentando algum problema de saúde, e nós precisamos confiar na palavra do Senhor. O que leva alguém a confiar em outro? Me ajudem aí. O que leva você a confiar em alguém? A credibilidade que aquela pessoa passa, né? Como é que você consegue mensurar a credibilidade? Pelos atos da pessoa, pelo proceder da pessoa. Pelo histórico Pelo histórico. da pessoa. Quando eu estava estudando sermão, com essa pergunta na minha mente, nós precisamos nos relacionar. E precisamos ter experiências com Cristo. Porque conhecer o que Deus faz através da Bíblia, ou fez no passado, ou faz na vida das outras pessoas, não é o suficiente para eu confiar. Eu preciso experimentar essa confiança. Eu preciso ter experiências com Deus que ela fortaleça a minha confiança em Deus. A despeito do que eu esteja passando, a minha confiança em Deus, ela precisa ser na palavra. E isso se adquire com. Nós estávamos na escola sabatina agora há pouco e a Isa disse algo bastante interessante. Que não é do dia para a noite que nós adquirimos confiança. Ela é um processo. Dia a dia, nós vamos nos relacionando com Deus e chegamos a uma confiança na palavra. E a grande questão é: como é que está a nossa experiência com Deus? Gente, eu amo a escola sabatina, assim, estudo da lição, eu sou apaixonado. E no estudo da lição, do estudo que a gente teve ali, a IDSI disse que é a palavra do Senhor que vai nos fortalecer nesses últimos dias. E eu acredito fortemente nisso. Porque é a palavra do Senhor. E aí vem o questionamento inevitável. Quanto tempo eu, Fernando, passo em contato com Deus através da sua palavra? Porque eu posso ter contato com Deus através da palavra, mas lê-lo como um livro qualquer, como se eu estivesse um ano bíblico, fazendo um ano bíblico. Porque você faz um ano bíblico com a intenção de terminar a leitura da Bíblia em um ano. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós não criamos relacionamento com Deus através do estudo da palavra e nós precisamos fazer isso. Nós precisamos estar na palavra para conhecer mais sobre Jesus Cristo e termos experiência. Eu vou mudar só um pouquinho a pergunta. O que falta na minha vida e na sua vida para que nós tenhamos uma fé semelhante à do centurião? Porque a mesma vontade que Cristo tinha de ir ao encontro do centurião, ele tem essa mesma vontade de ir ao nosso encontro. Todas as manhãs, quando o sol nasce, quem tem o desejo de estar em nossa presença é Cristo. Ele anseia demais por esse encontro, mas ele é tão maravilhoso e nos ama tanto que ele nos dá a liberdade de escolhermos estar em sua presença. E eu oro ao Senhor que todos os dias nós possamos abrir a porta dos nossos quartos para receber a Jesus Cristo através da sua palavra e através dos seus. Porque, queridos, eu sei que eu preciso
desenvolver uma fé semelhante à do centurião, porque senão eu não vou conseguir resistir às adversidades que vêm por aí. Mas eu também sei que essa fé eu não tenho, não é responsabilidade de Deus, porque Ele quer dar essa confiança. É uma responsabilidade minha. E se você também não tem essa fé, também é responsabilidade sua. Confiança é algo que nós adquirimos pela convivência. E se eu e você não temos convivência suficiente com Deus, nós nunca teremos um relacionamento. Que Deus abençoe a você. Que Deus me abençoe. Para que o Espírito Santo de Deus derrame de forma poderosa em nossas vidas, que nosso anseio seja em querer estar na presença de Deus e deixar que o Espírito Santo nos transforme. Deus te abençoe. Que Deus me abençoe para que nós possamos estar em pé naquele grandioso dia quando Cristo vem nesta terra e nos levar para orarmos com Ele. Neste momento eu gostaria de chamar a Dani para cantar, para nós meditarmos no que foi dito e fazermos uma nova entrega ao nosso Senhor Jesus. Música gera direitos autorais, portanto vamos encerrar aqui esse vídeo deste sábado 31 de maio de 2025, sábado pela manhã. Portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi muito bem proferida nesta manhã pelo professor Fernando Veras. Não podemos registrar a canção, mas podemos ouvi-la. Valeu, Jesus. Valeu, irmã Daniele.